E aí, internet, como é que vocês estão? De volta aqui para debatermos, né, ou melhor, conversarmos um pouquinho sobre desenho japonês. Hoje, para darmos início à sequência de vídeos até a conclusão da temporada de julho e nos prepararmos, né, para escolher o que assistir na próxima temporada, vou tomar um pouquinho do tempo de vocês para falar mal de Tokyo Revengers. Com o decorrer das semanas, eu vi o crescimento absurdo disso aqui, e eu entendo perfeitamente esse boom. A obra é bastante adolescente mesmo, cheia de personagem fodão, sangue e jovem fora da lei. Desde o início, eu sempre fui meio pé no chão e disse que o anime só era famosinho por causa dos personagens descolados. E eu acertei em cheio. O anime é bem fraquinho mesmo, viu? Mas vamos por partes. Vamos começar pelo elemento que faz tudo acontecer, a viagem no tempo. A viagem no tempo acontece quando o Takemichi aperta a mão do Naoto e... deu. Agora eu pergunto, qual a lógica por trás disso? Ah, mas às vezes tem que perdoar um elemento ou outro, já que é ficção, tem que dar espaço pra ela acontecer, né? Tá, eu concordo totalmente com isso. Mas a partir do momento em que a obra gira em torno da viagem no tempo pra tudo acontecer, o mínimo que eu espero é que seja algo lógico, ou pelo menos tenha uma explicação aceitável. Mas a chave pra isso acontecer é apertar a mão do cara. Ah, não, pelo amor de Deus. Isso nem foi explicado ainda. Pô, eu já assisti 23 episódios e nada sobre o porquê ela acontece ou o que é a viagem no tempo. Ah, eu quase esqueci, mas a linha temporal que ele afeta é sempre a mesma. Em vez de criar um monte de linha temporal, toda vez que ele altera alguma coisa no passado, altera o futuro da linha do tempo em que ele tava no futuro. Isso, claro, sem acrescentar o Naoto, que tem memórias de antes e depois das mudanças, enquanto o Takemichi fica com uma lacuna. Cara, que bagulho ridículo. Agora, vamos pra outro problema que me incomodou bem mais. A desgraça do Takemichi. O maluco tem 26 anos na cara e não sabe fazer nada. Que ódio, cara, que personagem odioso. Vamos lá, o anime é sobre ele transitar entre o passado e o futuro e alterar, né, certos acontecimentos. Então a gente vai ter muito do personagem tendo a mente derretendo, né, porque é uma única tentativa. Ok, isso tem no anime, não gosto da maneira como é feito, mas tem. Só que, sinceramente, cara, qual a presença dele nas situações? Tipo, ele só chora e apanha o tempo inteiro. Ele não evolui, tá aí a palavra que eu queria. Em muitas ocasiões, as motivações dele são postas à prova e em todas as vezes ele apanha, chora e sai como um merda. Ele não evolui, ele não mudou nada do início até o final. Na luta agora que teve no lixão, estacionamento, qualquer coisa aí, ele até deu uns 3 ou 4 tapas, mas depois ele não fez mais nada. Então, a experiência acaba sendo bastante frustrante. No momento em que ele pode fazer alguma coisa, ou ele faz uma merda e apanha, ou ele chora. E aí, qual é a graça? É diferente de tipo um ReZero, um Steins Gate da vida. As situações exigem dos personagens e os personagens assumem os papéis. Eles aprendem com o sofrimento e lidam melhor com a situação. Takemichi passa pela mesma ocasião e continua sem fazer nada. E agora que eu já citei os random, os personagens. É só um arquétipo de jovem delinquente, sabe? É todo mundo muito raso. Tipo, eles têm uma personalidade um pouquinho diferente, só pra dizer que não são os mesmos personagens. Mas fora isso, eu não vejo esforço nenhum em fazer eles serem adolescentes mesmo. O máximo que eu vejo de proveito é o Mike e a relação retardada que ele tem com o Draken. É divertidinho, então dá pra rir um pouquinho. E o Baji e o Kazutora, que acrescentam na história do Mike. Dá pra ver um pingo de humanidade nesses dois. Mas o resto é o resto. Mas ainda assim é muito sem sentido. Na reta final, no episódio 21, mais precisamente, qualquer pingo de lógica dos personagens se extinguiu. Tipo, o Mike trava entre gostar ou odiar todo mundo ao seu redor. O Bashi tomou uma facada e continuou lutando como se nada tivesse acontecido. E depois ainda se esfaqueia. Tipo, foi pra culpar o Kazutora lá, mas não era mais fácil ele dizer pro Mike não fazer nada? Tipo, o Mike ia aceitar. Pelo que eu absorvi do personagem, ele ia aceitar sim. E o Kazutora nem se fala. Tu quer ver uma coisa? Eu anotei aqui pra não esquecer. Lá quando tem a segunda treta com a Moebius, com o maluco lá que quer matar o Draken, quando ele é esfaqueado, o Mike vê ele caído. E o que eu achei que ia acontecer é ele ver o amigo e sair correndo pra ajudar. Mas ele continuou batendo nos caras. Então, pra mim, ficou nítido que naquela situação o autor só queria um motivo pro Takemichi carregar aquela cicatriz na mão. E fez isso de uma maneira ruim. E os amigos do Takemichi, meu Deus. Eu achei que eles iam ser uma peça fundamental pra ele se manter firme. Mas mais ou menos pra segunda metade eles simplesmente somem. Nunca se fala mais deles. Teve um maluco que apareceu agora no 23 ou no 22, mais ou menos. Mas não fez nada. Então, eu não sei vocês, mas eu simplesmente caguei pra tudo. Qualquer drama que aconteceu, eu só fingi que não existiu. Fora, citando de novo, é muito conveniente e... clichêzão. Em toda situação de perigo, sempre tem um salvador que aparece no último segundo. Tem o exemplo desse mesmo episódio. O Draken tá se virando lá e do nada surge a toma inteira. Ou agora, nos mais atuais, quando o moleque da máscara lá foi bater no Mike desmaiado, surge o Kisaki no último momento. Ai, cara, é muito idiota. Sério, é tão cômico de previsível. E as lutinhas... Meu Deus
Deus, que produção ruim. As lutas é só um monte de movimentação dura e quadro estático, principalmente nesse último arco. A trilha sonora não acrescenta em nada, tirando a abertura e encerramento, né, que esses aí são bons. E a direção, eu dispenso comentários. Não conseguiu transmitir nada, não usou nada a favor dela. Ah, que triste. Eu confesso que eu só fiquei até o final pela ideia de gangue mesmo. Isso, pelo menos, conseguiu me prender. E no mais, eu vejo o Tokyo Revengers como um potencial desperdiçado. Dava pra ver que ele poderia ser mais. Quem sabe aí em uma outra vida. Mas então é isso aí mesmo. Conforme eu vou consumindo mais a temporada, eu trago mais vídeos pra vocês. Então eu fico por aqui. Obrigado por terem me acompanhado e tchau.